pessoal, estamos aqui em mais um dos nossos episódios do Entre Mares Cast, com 3 convidadas, né, muito especiais, 2 Júlias e a Laura. E para um tema, o nosso tema hoje é plano de vida. A gente já ouviu falar de plano de exercício, plano de nutrição, plano de estudos, né? Mas o que será um plano de vida? Né? A gente está falando aqui de um plano de vida espiritual. E a gente convidou algumas pessoas que têm relatos e histórias muito emocionantes, né? De como que conheceram, né, essa técnica, a gente pode dizer, né? Uma técnica, mais do que uma técnica, né? Esse caminho, que é um plano para aquilo que a gente mais deveria almejar, né? Eu acho que quem conhece não tem dúvida de que a sua principal meta é que é um dia estar no céu, né? E toda meta que a gente tem, no mês passado nós falamos com vocês sobre, teve um podcast para começar o ano sobre metas. E nós falamos sobre as metas, né? Metas de trabalho, todo mundo vira o ano com alguma meta. E nós deixamos para hoje a meta principal, né? Que é como conseguir, com um plano inclinado, atingir a meta que todo mundo quer, que é a maior prova de sucesso de tudo que a gente faz aqui na Terra, que é um dia estar na bem-aventurança do céu. E aí, um tema tão nobre assim. Eu tô aqui com 3 convidadas nobres, querem se apresentar, né? A Laura. Olá, tudo bem? Eu sou a Laura, tenho uma caminhada, sempre fui católica e descobri o plano de vida apenas em 2018. Você trabalha com o que, Laura? Eu sou publicitária e trabalho na área da comunicação atualmente. Eu sou a Júlia, eu sou casada, tenho 3 filhos e eu descobri o plano de vida há quantos anos? Eu acho que já tem uns 10 ou um pouquinho mais anos. E o que mais? Eu sou professora. Sou professora numa escola de educação personalizada. E eu sou a segunda Júlia dessa mesa. Eu tenho 24 anos, eu sou arquiteta, recém-formada. E eu descobri o plano de vida no ano passado. Então é bem recente, estou tentando aí colocar em prática essas atividades que ajudam tanto no nosso dia a dia. Então é isso, né? Vamos falar aqui de algo simples e ao mesmo tempo muito profundo. Meninas, o que é um plano de vida? Um plano de vida, eu vejo como um mapa da vida, assim, um manual que não é aquela coisa fechada, né? Toda quadradinha, mas é algo que vai ajudando a construir um caminho mesmo para aquele objetivo maior que é o céu, né? Que é o nosso... A gente tem... Como você falou antes, tem um plano para a vida material, para o trabalho, para o relacionamento, para isso, para aquilo, mas esquece da vida espiritual. E acho que o plano de vida, no sentido que hoje a gente vai abranger, é mais espiritual, né? E acredito que é isso. Quando você falou sobre o mapa, eu me lembrei de uma palestra com um sacerdote em que ele falou do GPS, que é como se fosse um GPS, né? Só que ao invés de nos levar pro destino onde a gente colocou ali, ele nos leva para Deus, né? O G poderia ser God, né? A gente pode pensar assim. E aí é legal também, eu penso assim, que é o que me mantém a presença de Deus durante o meu dia, assim, que eu sempre tenho aqueles momentos do dia em que eu já tenho planejados que são para Ele, assim. Claro que ao longo do dia a gente oferece o dia todo para Ele, assim, para Deus, né? Mas a gente tem um plano para não perder de vista, né? Para voltar pro GPS e fazer o recalcular rota. Sim. E o mapa também, ele chega quase sempre no mesmo caminho, mas as pessoas podem seguir diferentes rotas, né, para chegar no objetivo final. Então, o plano de vida, ele também pode ser muito individual para cada pessoa. Tava vendo até que São José Maria falava que o plano de vida tem que ser igual uma luva de borracha, que ela vai encaixando na mão da pessoa que usa. Então, você não precisa se comparar com outra pessoa, com o plano de vida da outra pessoa. Ele tem que ser o seu plano de vida. Sapatinho de cristal da Cinderela, isso, né? Cabe no pé da Cinderela. Tem um ponto de caminho, que é o 76, que diz, né? Se não tens um plano de vida, nunca terás ordem, né? Porque a ordem interior, ela se reflete na ordem exterior. Então, quando a gente falou do plano de metas, quem acompanha a gente aqui, de metas para a vida, né? A gente usou várias técnicas, né? Falamos de vários aplicativos. Existe um aplicativo que chama Plano de Vida, que algumas pessoas usam porque ajuda, né? Mas o que dá medo é de fazer uma lista
para ir ticando, né? E é isso, Júlia, é isso, Júlias e Laura. Assim. Pois é. Agora eu me lembrei também uma vez que eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim: puxa, a gente não pode ter um plano de vida, chegar e sentar fazer tudo que tá na nossa lista de uma vez. Aí eu faço um monte de coisa na minha vida, eu esqueço. Ai, puxa, esqueci de fazer tal coisa, esqueci de fazer. Aí eu sento pra fazer e não quero fazer nada porque eu não posso fazer tudo de uma vez. Aí eu falei, calma, mas você tá tratando o plano de vida como uma lista. Na verdade, o que ele tem que te ajudar é você se conectar com Deus ali, né? Ter a presença de Deus. Então, eu acho que o plano de vida, ele é principalmente a gente olhar e ver o sentido da nossa vida. Onde está o sentido da nossa vida? A gente olhar e conseguir voltar para colocar a prioridade, assim. Tudo bem, passou o momento, por algum motivo, uma desordem, eu esqueci, não fiz uma das coisas que eu me propus ali, mas o que é mais importante? O mais importante é justamente eu separar aquele momento para Deus, o que for, né? O que eu coloquei ali, por exemplo, pode ser... E tem as prioridades ali também dentro do plano de vida, né? A oração, por exemplo, é fundamental. A gente não pode ficar sem a oração, né? Então, a gente pode sentar... esqueci tudo. Senta, olha ali, o que é mais importante, vamos fazer, vamos começar de novo. Tira aquele tempo e faz, mas sem também ficar estressado ou preocupado que não fez as outras coisas naquele dia, né? Pra não virar justamente essa lista de tarefas. Sim. É isso aí que eu penso. E também dá pra gente pensar ao contrário, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer muitas coisas, mas é sempre importante lembrar que tudo é graça. Às vezes a gente acaba criando uma vanglória de, tipo, olha quantas coisas eu consigo fazer. Mas no fim a gente tem que lembrar que foi Deus que te deu a oportunidade de conseguir fazer tantas coisas no seu dia, assim. É verdade. Conseguir manter uma lista mais para não para se vangloriar, né? Não para se orgulhar, mas no sentido de eu tô no caminho, para não me perder mesmo, como um mapa. Eu posso saber decore e saltear do caminho, a rota, mas eu de vez em quando eu paro e reflito sobre aquilo, né? É assim, né? A gente pensa, né, que o maior investimento, o maior bem que todo ser humano tem é o tempo. Que cada um de nós não sabe quanto tempo que tem, né? A gente teve uma tertúlia no centro, na sexta-feira anterior a essa, que foi sobre educação financeira. E a nossa palestrante, a Bruna, ela falou, né, que a gente precisa olhar para o dinheiro e pensar assim, na nossa vida toda tem um tanto de dinheiro que vai durar para a nossa vida toda. E o que a gente está consumindo agora, a gente não vai poder consumir de novo daqui... que a gente está gastando desse pacote de dinheiro da vida toda hoje, a gente não vai poder gastar no futuro, né? E eu fiz um paralelo, eu já estava pensando aqui nos nossos podcasts, com o plano de vida, né? O plano de vida é aquele tempo que a gente vai dedicar para Deus, né? E esse tempo que a gente tem... Todo mundo tem um tempo limitado para a nossa vida, a gente não sabe o que é a nossa vida toda, né? E esse tempo que a gente tem agora, se a gente não escolher gastar uma parte dele para Deus agora, a gente não vai ter oportunidade de oferecer esse tempo mais para frente, mais tarde. Então, pode ser tarde demais daí, né? Então, o que a gente faz, né, é organizar para não perder tempo, né? Só com... Tudo é bom, né? Mas tem o tempo do trabalho, o tempo do estudo, né? O tempo das relações sociais e o tempo da vida interior, que é essa vida de relação com Deus. E tudo que a gente não coloca dentro do tempo, que é o nosso grande marcador, né, que é o nosso maior riqueza, é o nosso tempo, se a gente não coloca, se a gente não marca ali um horário para fazer o plano de vida, o tempo vai passar e a gente não vai fazer, porque só entender que é importante, ou só, né, às vezes, né, a gente faz um retiro, fica super animada a começar a ir à missa, a rezar o terço, a fazer oração mental, um exame da noite, e aí a gente sai, mas não concretiza, né, não coloca na agenda esses momentos. E todas nós aqui já temos uma experiência nesse sentido. Qual que é a experiência pessoal de vocês com plano de vida? Meu começou numa fase da minha vida que eu estava bem perdida, assim, eu não tinha um entendimento mesmo do que eu queria, estava assim, procurando ainda um caminho, e fui procurar um sacerdote, e ele me recomendou rezar o terço todos os dias, me deu um primeiro ponto, né?
E aí eu saí de lá, encontrei o livro Caminho, e foi isso que me deu um start, uma direção, assim, pra vida espiritual, né? Me abriu mais pra essa dimensão do ser. E aí, depois disso, eu comecei a entender o que era a vida espiritual, comecei a buscar mais também na direção. E acho que o auxílio do sacerdote é fundamental porque ele vai conhecendo a tua alma, ele vai descobrindo aquilo que em ti precisa ser melhorado e vai lapidando, né? E nesse ponto aí, você vai entendendo. Isso me convém, isso é bom pra mim. Talvez pode ser bom para as Júlias, talvez pode ser bom para a Paty, mas não para mim, naquele momento, naquela circunstância. Não dá para comparar um e outro, né? Acho que o plano de vida é algo bem pessoal, isso é importante pra gente não ter comparação. Nossa, olha quanta coisa que a Júlia faz e eu não tô fazendo. E para Deus, que conhece os corações, cada plano é especial, assim como a vida de cada uma de nós é diferente, é singular para Deus, o plano de vida também tem que ser assim, né? Então, para mim, começou com um terço. Eu acho que o que você falou vai ao encontro do que eu tava pensando, porque quando a Paty falou do plano de vida, como é que a gente começou a fazer o plano de vida, ter um plano de vida, eu me lembro que eu era mais jovem. Um pouco mais jovem. Não, alguns anos, né? Antes de eu me casar. Somos todas mais Todas jovens, somos jovens, né? Alguns anos antes de eu me casar, eu me apaixonei pelo meu hoje marido, né? E quando a gente tá apaixonado, a gente quer, né, ficar grudado, fazer tudo junto. Então, aí ele ia à igreja fazer uma visita ao Santíssimo, eu queria ir à igreja fazer a visita ao Santíssimo junto, né? Igual. Ele queria fazer oração, eu queria fazer oração também. Meia hora de oração. Tinha que ser meia hora de... não, mas calma aí, o que você faz no seu dia a dia que... Tá, me diz aí, como é que é? Eu tenho um plano de vida. Um plano de vida? Mas ele não compartilhava comigo. Ele não me dizia o que era tudo que ele fazia. Mas por quê? Então, assim, foi muito legal, porque ele falou assim, vai lá fazer direção com o sacerdote. Primeira vez que eu... eu fui a uma palestra, uma meditação, e depois fui fazer direção espiritual. Aí eu conversei isso com o sacerdote, falei, padre, mas meu namorado não me explica tudo, eu não sei o que ele faz. Ele falou, não, mas não é assim, é porque o plano de vida é pessoal, é único, é seu, e a gente vai montar juntos, né? Então, até hoje, assim, ainda há ajustes que às vezes precisa ser feito no meu plano de vida, e a pessoa com quem eu converso, com quem eu tenho direção espiritual, me ajuda a encaixar como uma luva, né? Como a outra, a Júlia. Eu sou a Júlia Camila, essa outra Júlia. Mas enfim, a gente tava conversando aqui, né? Então, minha experiência com o plano de vida foi assim, começou com eu querendo, me espelhando numa pessoa que eu admirava, né? Eu admiro ainda hoje, meu marido. Mas eu descobri que, pra funcionar pra mim, como eu fui feita única, o meu plano de vida também é único, né? Também é pessoal. E eu precisava de uma direção espiritual pra me ajudar a montar esse plano de vida. Alguém que me ajudasse a conhecer a minha alma, né? Como a Laura tava falando. É isso. Pra mim também foi mais ou menos nesse mesmo caminho de observar como as pessoas ao meu redor estavam fazendo, como que elas tinham tanta presença de Deus na vida delas, assim. E eu comecei a ver que essas pessoas tinham um brilho a mais. E eu queria entender um pouco mais de como elas faziam para ter esse brilho nos olhos, como que elas brilhavam tanto. E isso foi uma grande graça de Deus que eu recebi, que eu estava pedindo muitas amizades católicas, novas amizades. E com isso eu percebi que as pessoas faziam coisas muito boas e eu queria fazer elas também. E eu acho que um grande erro que eu tive no começo para tentar montar o meu plano de vida foi pensar que eu conseguia fazer as coisas sozinha. Igual como vocês falaram, assim, tem que buscar uma ajuda de um sacerdote, que ele vai ajudar muito, mas também tem que pedir a graça de Deus para que a gente consiga fazer, né? Então, eu queria muito ir na missa diária, mas eu não estava conseguindo encaixar. Aí teve uma missa num domingo que eu pedi muito, Jesus me ajude a encaixar. Eu já tinha sentado várias vezes, escrito no papel, hora por hora, assim, eu não conseguia encaixar. Aí na segunda-feira eu consegui encaixar, porque eu tinha pedido a graça. Então, realmente, aquilo, peçam e você será dado. E para montar o plano de vida também tem uma parte disso, assim. E não só, desculpa, Paty, não só do sacerdote, mas de amigos, né? De pessoas que são referências, talvez, assim, que ajudem a direcionar a alma, né? Pessoas preparadas, né? Assim, tá previsto, assim, na igreja, né? Que tem, os leigos podem nos acompanhar, né? Até porque
a gente, infelizmente, tem poucos sacerdotes, né? Então, que esses sacerdotes possam estar disponíveis para o sacramento da confissão, né? E na direção espiritual, a gente preparar a nossa alma, né? Para estar em presença de Deus, que é o mais importante, assim, o principal aí, né? Para que a gente faz um plano de vida? Para que a gente escolhe ter um horário, né, para lembrar de Deus, né? Para manter a gente em presença de Deus nos outros horários, né? E assim a gente ter uma unidade de vida, que chama. Então, para ter unidade de vida e ter presença de Deus no meio das atividades comuns que todos nós temos, nosso padre falava, São José Maria, que a gente chama nosso padre, que é o nosso pai espiritual, que nos ensinou isso, né? Porque viveu, que deve encaixar, né? Essas práticas de piedade encaixam como uma luva nas nossas obrigações, nas obrigações de qualquer cristão que trabalha, né? Todos nós, né? Ninguém é exclusivo porque tem que trabalhar 8 a 10 horas, às vezes 12 por dia, né? 44 horas semanais, né? Nós somos cristãos no meio do mundo que trabalham, que têm suas obrigações, e depois chega em casa, tem as obrigações em casa, né? E nesse furdunço, nessa bagunça toda, que precisa se manter em presença de Deus, né? Para não ter um ataque de ira, para não mentir, né? Para não cair. E mesmo assim, né? Não quer dizer que está garantido, porque a gente tem nossas fraquezas, tem uns 7 pecados capitais, mas o plano de vida nos ajuda, né? A retificar, a começar de novo, né? Quando a gente começa como uma oração da manhã, oferecendo aquele dia para Deus, a gente coloca o dia nas mãos de Deus, né? A gente comunga, né? A gente, ao longo do dia, lembra que a gente comungou, que a gente tem Deus dentro da gente, que a gente é um sacrário vivo e tem coisas que não combinam, com atitudes que não combinam com isso, são incoerentes. Então, a gente lembra de levar a esperança por onde a gente passa, né? E como que cada um de nós gostaria de ser assim, de ser uma esperança, de ser Cristo que passa no meio do mundo, na frente das pessoas que a gente passa, né? Então, a vida cristã não né? Nosso padre fala isso, a vida cristã jamais se reduziu a um entrançado aflitivo de obrigações que deixa a alma submetida a uma tensão exasperante. Ela amolda-se às circunstâncias individuais como uma luva à mão e pede que no exercício das nossas tarefas habituais, nas grandes e nas pequenas, com a oração, com a mortificação, não perca jamais o ponto de vista sobrenatural. Então, para não perder esse ponto de vista, a gente precisa recordar algumas vezes, né? E aí, agora indo para o final aqui, né? Por que às vezes pessoas muito bem-sucedidas, inteligentes, né, acadêmicos, não vivem sem essa direção, né? Por que isso acontece? Por que vocês acham assim? Se é tão bom, por que todo mundo não faz, não está fazendo e tudo? Acho que é não compreender primeiro o valor, né? E não ter esse sentido mesmo de vida. Qual é o nosso sentido? Qual é o propósito da minha existência? É o céu. Se eu sou cristão, eu acredito que o propósito da minha existência é o céu. E aí eu vou lutar por isso, vou colocar os meios para isso. Assim como na minha vida profissional, o pessoal, enfim, vou ter objetivos na vida espiritual também. A gente esquece dessa dimensão que é a alma, né? Que também faz parte do ser. E acredito que não se sentir... não saber que é filho de Deus. Que quando eu sei que eu sou filha de Deus, eu vou querer estar sempre perto do meu pai, porque nós somos crianças, né, perante Deus. Acho que tem um outro ponto, agora pensando no ponto de vista como professora, e estando numa escola que trabalha 5 dimensões, e uma delas é a transcendental, eu acho que hoje o ensino também falha, a minha escola não, a escola onde eu estou trabalhando não, mas há muitas escolas que estão falhando nesse quesito, assim, de dar a dimensão transcendental para a criança, até os próprios pais, né, hoje, graças a Deus, tem internet, a gente está aqui criando conteúdo, tem muito conteúdo bom, muita coisa, muita informação boa para que os pais possam educar já a criança sabendo desse sentido, qual é o sentido da existência dela. Sabendo que ela é filha de Deus, sabendo que ela tem uma dimensão transcendental que vai ficar ali a vida inteira, que se ela não alimentar, ela vai sentir falta lá na frente, né? Então, essas pessoas que são bem-sucedidas profissionalmente, que elas conseguem viver, elas vivem, elas sobrevivem. Mas será que elas realmente estão felizes, né? Será? E eu acredito que eu posso já dar a resposta.
que elas não estão. Porque elas não se satisfazem, elas estão sempre buscando mais, né? Então, a gente observa que as nossas crianças ali, a gente busca mostrar para eles, ensiná-los a não perder de vista a dimensão transcendental, a ter um plano de vida desde criança, porque aqui que eles chegam lá, tem uma oração inicial. Aí depois, antes das refeições, também tem uma oração. Aí depois, no final, tem uma oração final. Aí só são a questão da oração. Mas a professora está o tempo todo olhando para as crianças, conversando com elas, ensinando, sempre em vista das 5 dimensões. E claro que também não é só transcendental, né? São todas as dimensões, porque o ser humano, ele não dá para dividir, sair fatiando ele inteiro. Então, eu vejo assim que uma criança que sai dessa escola, chega lá adolescente, ela vai chegar na vida adulta já com esse cronograma mental, com essa configuração mental que não vai perder de vista. A ideia é que não perca de vista. Claro que ali a gente coopera com os pais, mas os pais são protagonistas, então eles que vão também ser decisivos, assim, nesse... E a pessoa, ela é livre para escolher também, né? Mas, enfim, eu quero dizer que acho que o papel da educação também é muito importante nessa caminhada... nessa caminhada espiritual do ser humano e que eu acho que dá para sobreviver, sim, mas ela não vai viver. Nossa, Júlia, tão bem lembrado, porque quando a Júlia trouxe a questão da educação, me veio, né, tudo isso que a gente está vendo de estudos chegando, né, e vários governos já limitando o uso de telas e redes sociais para adolescentes e crianças, né, e talvez, né, uma das respostas para isso, né, que tantas pessoas acham que até o plano de vida é um monte de oração de gente, né, de gente que não tem mais o que fazer ou que quer se iludir e tudo mais, né? E tudo isso é uma ignorância muito grande, né? E uma falta disso, né? De um excesso de estímulos que a pessoa... de capacidade de silenciar e refletir. Porque quando a gente consegue silenciar, refletir e pensar na dimensão, né, transcendental que você trouxe, realmente, assim, a ordem das coisas existe, a gente consegue ver e essa ordem leva para algum lugar. Então, esse excesso de estímulo, esse excesso de necessidade de reagir, né, em vez de refletir que estamos, né, e que já está sendo sinalizado por pesquisadores e cientistas nada religiosos, que prejudica o ser humano não só na vida espiritual, mas em muita coisa. Quando Oi, a gente Laura. coloca Deus em primeiro lugar, ele vai ordenando toda a nossa vida, né? Porque Deus está, então ele está no meu trabalho, no meu dia a dia, ele está na minha manhã, no meu almoço, no meu fim do dia, nos meus amigos, enfim. E aí quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, e não é fácil, é uma escolha que exige renúncia até muitas vezes. Disciplina, né? Chegou a hora de parar. Poxa, fazer uma leitura. Eu vou parar, eu vou fazer uma leitura. Humildade para conseguir dizer não para algumas coisas. E, enfim, acho que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, ele vai ordenando todas as outras áreas de uma maneira assim que a gente não entende muitas vezes, mas nossa, como isso vai ficando mais simples, mais fácil, vai deixando no material aquilo que é material. Por exemplo, sei lá, muitas pessoas são engajadas em causas sociais, né, em causas ambientais, mas quando eu reconheço que Deus é o criador do universo, é claro que eu vou valorizar mais a natureza, é claro que eu vou valorizar mais os relacionamentos, enfim. Dá o peso correto para cada coisa. Vai facilitar toda a minha vida, assim, de uma maneira que... Sim. Meninas, e agora a saideira? Cada uma dá uma diquinha aqui, né, de como começar, então. Eu acho que é primeiro exercer a virtude da prudência. Até estava falando com uma amiga antes que o plano de vida é como aquela brincadeira de colocar pecinhas de madeira, que você vai colocando uma em cima da outra e vai montando uma torre. Se a gente coloca uma pecinha de cada vez, vai ser mais fácil de montar a torre. Agora, se você espalhar ela na mesa, assim, depois querer levantar ela toda de uma vez, ela vai cair, você não vai conseguir montar ela, vai cair, vai ter que demandar mais tempo. E o plano de vida também é isso. Então, aos poucos, a gente vai adquirindo novas práticas e primeiro estabelece uma, depois continua outra e assim não vai se tornando uma lista, vai se tornando atos de amor mesmo. Legal. Muito bom. Muito bom, gente. Então é isso, né, gente? O plano de vida não é controlar tudo, né? É lembrar quem queremos nos tornar, né? Então, cada um de nós
pode parar e pensar quem que eu quero me tornar e aí se planejar para isso, né? E Acho que nesse quem planejamento Deus quer nos tornar, né? Quem Deus nos pensou. a gente vai Às vezes a encontrar, gente se alguns vão perde. encontrar essa resposta se permitirem viver, né? Essa presença de Deus. Eu acho que como Deus é amor e Deus quer que a gente fique mais parecido com Ele ao longo do tempo, né, da nossa vida, se o plano de vida nos ajudar a amar mais, tá ótimo. Isso aí. Acho que é um bom parâmetro para se avaliar, né? Se os frutos são do amor, bom, tô no caminho certo. Sim. Exatamente. Gente, muito obrigada. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o plano de vida, sobre como desenvolver um plano de vida para si e tudo mais, o nosso Entre Mares, como sempre, o nosso podcast deixa um gostinho de quero mais, porque não dá para esgotar todo o tema aqui. Tem muita bibliografia, muitos santos viveram a prática de um plano de vida, né? A igreja recomenda a direção espiritual, então no Entre Mares a gente tem pessoas, tem o atendimento sacerdotal e vários outros sacerdotes muito bons aqui na nossa cidade, pessoas também que dedicam o seu tempo a orientar quem queira ter esse plano de vida espiritual e traçar esse passo a passo para a gente conseguir se tornar, né, o que de fato a gente nasceu para ser, né, que é santo, chegar ao céu. E é isso, muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.